Tem gente que já saiu da sua rotina, mas ainda comanda o seu dia inteiro por dentro. Você tenta seguir, tenta parecer normal, tenta se distrair, mas basta um silêncio, uma lembrança, um horário vazio, e sua mente corre de volta para quem já não te dá presença. E o pior não é sentir falta. O pior é continuar emocionalmente preso ao que já deveria ter perdido força. Me diz uma coisa, você ainda está vivendo ou só reagindo à ausência de alguém? Se essa pergunta tocar em algo real aí dentro, escreve nos comentários: eu me escolho, porque hoje você não vai receber consolo barato. Você vai entender por que o apego te enfraquece e como recuperar com firmeza a paz que você entregou sem perceber. Pensar demais em alguém não mantém vínculo, mantém desgaste. Essa é uma verdade difícil de aceitar quando o coração ainda tenta negociar com aquilo que a realidade já encerrou. Existe uma ilusão silenciosa que faz muita gente permanecer emocionalmente acorrentada por meses, às vezes por anos. Ideia de que continuar lembrando, revisitando, imaginando e sentindo é uma forma de manter algo vivo, como se a intensidade da sua lembrança fosse capaz de preservar a importância daquela pessoa dentro da sua história. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe quando está preso nesse ciclo. A mente transforma a repetição em apego, não em conexão. Quanto mais você volta mentalmente para alguém, mais você aprofunda o caminho interno que leva até essa pessoa, e mais difícil parece sair dele. Você não se apega apenas porque sentiu muito. Você se apega porque alimenta todos os dias o circuito que mantém essa pessoa ocupando espaço dentro de você. E esse circuito não precisa nem de contato real para continuar funcionando. Às vezes, basta uma memória, uma expectativa, uma imaginação qualquer antes de dormir. Basta abrir uma conversa antiga, lembrar de uma frase, pensar no que poderia ter acontecido, imaginar o que aquela pessoa talvez esteja fazendo agora. E pronto. Sua energia, que poderia estar construindo alguma coisa viva no presente, é jogada mais uma vez dentro de uma história que não avança. Daqui a pouco você vai entender por que isso acontece com tanta força. Mas antes é importante enxergar o estrago com honestidade. Esse hábito te cansa, te esvazia e te afasta de si mesmo. Quantas vezes você terminou o dia exausto, sem ter feito quase nada por fora? O corpo estava parado, mas por dentro você atravessou uma guerra. Você reviu cenas, ensaiou diálogos, procurou sentido em silêncios, montou hipóteses, tentou fechar perguntas que nunca receberam resposta. E tudo isso consome. Consome porque a atenção é vida. A atenção é força. A atenção é direção. Quando sua atenção fica fixada em alguém que já não participa da sua realidade de forma concreta, sua própria vida começa a perder nitidez. Você continua funcionando, mas não plenamente vivendo. Continua presente por fora, ausente por dentro. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas se perde. Elas acham que o sofrimento está só na falta do outro, quando, na verdade, grande parte da dor vem do abandono de si, que acontece todos os dias em nome dessa fixação. O estoicismo, quando traduzido para a vida real, não te pede para negar o sentimento. Ele te pede para enxergar com clareza o que está sob seu domínio e o que não está. E manter alguém girando dentro da sua mente como centro da sua vida interna é uma forma de entregar seu eixo ao que já não depende de você. Pensar não muda o outro. Insistir mentalmente não recria presença. Reviver não altera o que aconteceu. Imaginar não aproxima, só prolonga, só desgasta. Só faz sua mente acreditar que ainda existe alguma ação possível num território onde já não há controle. E quando a mente percebe que não consegue mudar a realidade, ela não descansa, ela insiste, ela volta, ela rumina, porque prefere o desgaste repetido à sensação de impotência. O ser humano suporta mal a ausência de controle e por isso se apega até a dor, desde que essa dor lhe dê a ilusão de que ainda existe algum vínculo. Talvez seja por isso que você tenha confundido tantas vezes sofrimento com profundidade. Você pensou: se ainda mexe comigo é porque foi importante. Se ainda dói, é porque era real. Se eu ainda penso, é porque existe algo em aberto. Mas nem tudo que permanece latejando dentro de você ainda tem verdade no presente. Às vezes, só tem hábito. Às vezes,
só tem carência. Às vezes, só tem um padrão mental se repetindo, porque foi treinado a voltar sempre para a mesma ausência. E quando você não percebe isso, começa a tratar esse movimento automático como se fosse prova de amor, quando muitas vezes ele é só prova de condicionamento emocional. Eu preciso te dizer algo com firmeza. Você pode estar sofrendo menos pela pessoa e mais pelo lugar psíquico que ela ocupa. Isso muda tudo, porque se o sofrimento estivesse apenas no outro, você dependeria do outro para se libertar. Mas se boa parte desse sofrimento está no padrão que se instalou em você, então existe caminho, existe responsabilidade, existe saída. Não uma saída instantânea, não uma saída teatral, não uma saída feita de frases prontas, mas uma saída real, construída toda vez que você deixa de servir ao impulso e retorna para si. E isso começa num ponto simples, embora nada fácil: perceber quando sua mente foi embora e decidir trazê-la de volta sem violência. Sem violência, porque lutar brutalmente contra um pensamento costuma fortalecê-lo. Quanto mais você tenta expulsar a força, mais ele parece provar que tem poder. O caminho é outro. O caminho é observar sem seguir. É notar o impulso sem se curvar a ele. É interromper o velho movimento antes que ele vire mais uma espiral. Quando vier aquela vontade de revisitar uma lembrança, de imaginar um reencontro, de procurar sinal onde não há sinal, pause. Sinta seu corpo. Volte para a respiração. Repare no ambiente. Toque o presente com atenção. Não como técnica vazia, mas como retorno ao único lugar em que sua vida realmente acontece. Parece pequeno, mas é daqui que sua força começa a se reorganizar. Eu digo isso porque muita gente acredita que só vai melhorar quando parar completamente de pensar. Não é assim. Primeiro, você não para completamente. Primeiro, você reduz a autoridade desse pensamento. Ele pode surgir, mas já não conduz tudo. Ele pode aparecer, mas não define mais seu dia. Ele pode tocar a superfície, mas já não sequestra seu centro. Esse é o começo da liberdade. Não a ausência imediata do pensamento, mas a recuperação gradual do comando interno. E quando isso começa a acontecer, uma verdade aparece com mais clareza. Pensar em alguém sem parar não era amor em estado puro. Era desgaste em repetição contínua. Houve um tempo em que eu também confundia insistência com sentimento verdadeiro. Eu chegava ao fim do dia com a sensação de que ainda devia alguma fidelidade silenciosa ao que já tinha acabado. Como se seguir em frente rápido demais fosse uma traição ao que senti. Então, eu mantinha aquilo, vivo dentro de mim através da memória, da fantasia, da espera. Não porque isso me fazia bem, mas porque eu não sabia quem eu seria sem aquela ocupação interna. E esse é um ponto profundo que quase sempre passa despercebido. Às vezes, você não se apega só à pessoa. Você se apega ao papel emocional que criou ao redor dela, ao personagem que sofre, espera, imagina, resiste. Soltar alguém, nesses casos, parece perder também uma parte da identidade que você passou a habitar. Mas existe um detalhe que ninguém percebe no começo. Permanecer nesse papel destrói sua paz e enfraquece sua presença, porque toda a identidade construída em torno da ausência de alguém te impede de ocupar a própria vida com inteireza. Você começa a viver em função do que falta, e não do que ainda pode ser construído. Seus dias passam a ser medidos pelo quanto você conseguiu esquecer ou pelo quanto aquela pessoa apareceu na sua mente. E sem perceber, você organiza sua existência ao redor de uma falta. Isso corrói. Isso reduz. Isso te coloca numa posição interna de espera constante. E ninguém constrói força interior vivendo em espera. Por isso, a primeira virada não é esquecer ninguém. A primeira virada é parar de tratar sua atenção como se ela não tivesse valor. Sua atenção é um território sagrado. Onde ela repousa, sua energia cresce. Onde ela se fixa, seu mundo se organiza. Se ela está sempre voltando para quem não está, você vai se sentir cada vez mais distante de si mesmo. Mas quando você começa a protegê-la mesmo de forma imperfeita, algo muda. Você já não aceita alimentar qualquer lembrança como se fosse obrigação. Você já não transforma qualquer saudade em ritual. Você começa a perceber
que nem todo pensamento merece abrigo e que nem toda emoção merece comando. E isso não te torna frio, isso te torna consciente, porque o oposto do apego não é indiferença. O oposto do apego é soberania emocional, é sentir sem se perder, é lembrar sem se abandonar, é reconhecer que houve valor, houve impacto, houve dor talvez, mas ainda assim recusar transformar isso numa prisão interior. Soltar não é apagar a história. Soltar é interromper a hemorragia de energia, é fechar a porta interna pela qual sua paz vinha escapando todos os dias. E quando você entende isso, começa a perceber algo quase desconcertante. A conexão mais urgente a ser recuperada não é com quem foi embora, é com a sua própria presença. Se esta verdade já começou a tocar em algo que você vinha evitando encarar, continue comigo até o fim, porque no próximo passo, você vai entender por que o apego não nasce da sua essência, mas de um padrão aprendido que pode ser desfeito. Existe um alívio silencioso quando você percebe que esse apego não é a sua identidade. Durante muito tempo, talvez você tenha se definido a partir dessa forma de sentir. Intenso demais, ansioso demais, carente demais, sensível demais, incapaz de soltar. Mas isso não é quem você é em essência. Isso é um padrão. E quando você entende a diferença entre identidade e padrão, algo dentro de você para de endurecer contra si mesmo. Porque identidade parece destino, padrão não. Padrão pode ser visto, interrompido, desaprendido. E essa percepção já é um começo de libertação. Muita gente sofre em silêncio porque acredita que precisa de alguém para se sentir inteiro. Não diz isso dessa forma, mas vive como se dissesse. Fica inquieto quando não recebe resposta. Perde o eixo quando sente distância. Precisa de confirmação para relaxar, de atenção para se sentir seguro, de presença para acreditar no próprio valor. E aos poucos começa a confundir essa dependência com amor, como se precisar desesperadamente fosse a prova de que o vínculo é verdadeiro. Só que a verdade é mais dura e mais libertadora ao mesmo tempo. Quando sua paz depende do comportamento de alguém, você não está em amor maduro, está em vulnerabilidade emocional. Esse padrão quase nunca nasce do nada. Ele se forma em camadas, em experiências antigas, em afetos instáveis, em vínculos onde o carinho vinha misturado com incerteza, onde a presença podia desaparecer, onde o acolhimento não era previsível. A mente, tentando se proteger, aprende a vigiar, a se agarrar, a prever perda antes que ela aconteça. Ela não faz isso porque é fraca, faz isso porque quer sobreviver à dor. O problema é que o mecanismo continua ativo mesmo quando começa a destruir mais do que proteger. Daqui a pouco, você vai entender por que essa tentativa de se proteger pode se transformar numa prisão. Mas antes observe uma coisa importante. Nem tudo que te move hoje nasceu do presente. Muita coisa é só um reflexo antigo tentando comandar a sua vida atual. É por isso que você sente às vezes uma reação desproporcional. Uma demora vira ameaça. Um silêncio vira rejeição. Um afastamento pequeno vira presságio de abandono. E então, você sofre não apenas pelo que aconteceu, mas pelo que sua mente conclui em velocidade alta demais. O problema não é só o evento, é a interpretação automática. É o significado que você cola por cima do que aconteceu. Alguém demora a responder, e dentro de você não surge apenas espera, surge medo, surge insegurança, surge a sensação de que seu valor inteiro foi colocado em julgamento. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas se condena sem perceber. Elas chamam isso de fraqueza pessoal, quando na verdade estão assistindo a um padrão antigo se ativar. Perceber isso muda tudo porque te devolve linguagem mais honesta. Em vez de dizer, eu sou assim, você começa a dizer, eu aprendi a reagir assim. Em vez de repetir, eu sou dependente, você pode dizer, eu estou reconhecendo um condicionamento que ainda vive em mim. Parece apenas uma troca de palavras, mas não é. É uma troca de posição interna. Quando você se trata como defeito, se enfraquece. Quando se trata como alguém em processo de entendimento, ganha espaço para agir. E esse espaço importa muito, porque é nele que nasce a escolha. Não a escolha de nunca mais sentir, mas a escolha de não obedecer automaticamente ao que sente.
Quando vier aquele impulso de correr atrás, de pedir mais uma explicação, de buscar mais uma prova, de insistir mais uma vez só para aliviar a angústia, pare e pergunte com honestidade: isso é uma necessidade real do presente ou é um padrão antigo pedindo alívio imediato? Essa pergunta não resolve tudo na hora, mas rompe o transe. Ela impede que você se confunda totalmente com a emoção. Ela cria uma distância pequena, mas preciosa, entre você e o impulso. E, às vezes, é só isso que você precisa para não repetir o mesmo ciclo de sempre. Porque quase nunca a destruição acontece num grande gesto. Ela acontece nas pequenas rendições diárias que parecem inofensivas, mas reafirmam o apego cada vez mais fundo. Talvez você já tenha chamado de amor aquilo que, no fundo, era medo de não ser suficiente. Talvez tenha dado nomes bonitos para padrões dolorosos porque não sabia enxergar com clareza. Chamou de entrega o que era autoabandono. Chamou de profundidade o que era ansiedade. Chamou de saudade o que era abstinência emocional. Chamou de conexão o que era necessidade de validação. E isso não é motivo para se envergonhar, é motivo para acordar. Porque só quando você para de romantizar aquilo que te enfraquece é que começa a recuperar a possibilidade de amar de forma limpa. O estoicismo entra justamente aqui com uma firmeza que não humilha. Ele não te manda virar pedra. Ele não pede que você deixe de se importar. Ele pede que você fortaleça seu centro para não se dissolver dentro do que sente. Ele te lembra que valor pessoal não pode depender do humor alheio, da constância alheia, da escolha alheia. Você não controla se alguém fica. Você não controla se alguém corresponde. Você não controla se alguém reconhece o que você oferece. Mas controla algo decisivo, se vai ou não se abandonar enquanto tenta ser amado. E isso muda radicalmente a sua posição diante da dor. Porque a grande tragédia do apego não é só perder alguém, é perder a si mesmo, tentando não perder alguém. É começar a negociar sua dignidade, sua paz, seu tempo, seu foco, seu descanso, seu eixo interno, tudo para manter vivo um vínculo que já cobra de você mais do que devolve. No início, isso parece amor. Depois, vira desgaste. Depois, vira vício emocional. Depois, vira uma forma de vida em que você já não sabe descansar, porque descansar dependeria de aceitar que não tem controle. E sua mente, treinada na tensão, interpreta relaxar como risco. Então, ela continua presa. Continua alerta. Continua esperando alguma coisa que a autorize, enfim, a respirar. Mas existe um ponto de virada que desmonta esse mecanismo aos poucos. Esse ponto chega quando você percebe que não precisa acreditar em toda necessidade que sente. Nem toda urgência interna merece resposta. Nem toda carência precisa ser alimentada. Nem todo impulso é verdade. Às vezes, o que você chama de necessidade é apenas uma memória corporal de antigos medos pedindo repetição. E repetir alivia por alguns minutos, mas aprofunda a prisão por muitos dias. É por isso que cada vez que você cede ao impulso de procurar, vigiar, insistir ou implorar presença, sente um alívio curto e depois uma dor ainda maior. O gesto promete consolo, mas entrega enfraquecimento. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas se perde de novo. Elas confundem alívio com cura. Só porque fazer contato, olhar perfil, imaginar resposta ou reabrir conversa diminui a angústia por instantes. Elas acreditam que aquilo ajuda. Não ajuda. Só regula momentaneamente uma ansiedade que o próprio comportamento vem alimentando. Você não sai do apego oferecendo comida diária ao apego. Você sai começando a tolerar o desconforto de não servir ao impulso. No começo parece insuportável, depois vira treino, depois vira força, depois vira liberdade. Eu também demorei a perceber que muitas das minhas reações não falavam do presente, falavam de um medo antigo que eu carregava sem nome. Eu pensava que precisava de mais prova, mais certeza, mais presença, quando no fundo o que eu precisava era construir segurança dentro de mim. E isso não aconteceu de uma vez. Aconteceu toda vez que eu senti a vontade de me abandonar e mesmo imperfeitamente permaneci comigo. Toda vez que eu deixei de buscar do lado de fora a validação que eu precisava começar a sustentar por dentro. Toda vez que eu interrompi a velha associação entre amor e instabilidade.
Não foi rápido, mas foi real. E real transforma mais do que qualquer consolo. Bonito. Você precisa guardar isso com firmeza. Dependência emocional não é prova de que você ama muito. Muitas vezes é prova de que você ainda não aprendeu a permanecer em si quando sente medo de perder. E aprender isso é um dos movimentos mais nobres da maturidade emocional. Não porque elimina a dor, mas porque impede a dor de te governar. Não porque faz você sentir menos, mas porque faz você se trair menos. E quando esse processo começa, uma nova pergunta aparece dentro de você. Uma pergunta muito mais poderosa do que como faço para essa pessoa ficar? A pergunta passa a ser: como eu volto a ser inteiro mesmo quando alguém não fica? Essa pergunta inaugura um novo caminho, porque agora o centro deixa de ser o outro e volta a ser a reconstrução da sua própria base. Só que antes de chegar nisso, existe um obstáculo silencioso que continua mantendo muita gente presa. A fantasia do quase, a ideia do que poderia ter sido, do que parecia promissor, do futuro que nunca aconteceu, mas continua emocionalmente vivo, como se tivesse sido interrompido. E é nesse ponto que o apego deixa de ser só a pessoa e passa a ser também a história imaginada. Muita gente acredita que sofre por causa do que viveu, mas frequentemente o que mais aprisiona não é o que aconteceu de fato, é o que quase aconteceu. É a história interrompida antes de virar realidade. É a possibilidade que ganhou peso de destino dentro da mente. É por isso que certas pessoas continuam ocupando tanto espaço, mesmo quando, olhando com frieza, a relação nunca chegou a ser aquilo tudo. O apego, nesses casos, não se alimenta só da memória. Ele se alimenta da imaginação. E a imaginação, quando misturada com carência, pode ser mais perigosa do que a própria perda. Não é apenas a pessoa que te prende. Muitas vezes, é a versão de futuro que você construiu ao redor dela. Uma conversa promissora, uma conexão intensa, alguns momentos que pareceram cheios de significado, um gesto que você leu como início de algo maior. A mente pega fragmentos e transforma em narrativa. Ela estica sinais até fazê-los parecer promessa. Ela monta um amanhã inteiro com base em pequenas experiências emocionais. E quando isso não se concretiza, a dor não vem só do fim, vem da queda brutal entre aquilo que você imaginou e aquilo que a realidade realmente entregou. E isso pesa porque parece que algo precioso foi arrancado de você, quando às vezes esse algo nunca chegou a existir no mundo concreto. Existe um detalhe que quase ninguém percebe quando está preso nesse tipo de sofrimento. Você não sente falta apenas da pessoa, você sente falta da expectativa que investiu nela. Sente falta da história que contou para si. Sente falta da identidade que começou a formar dentro daquela narrativa. Talvez você já se visse vivendo algo estável, sendo escolhido, se sentindo suficiente, finalmente descansando da insegurança. Talvez aquela pessoa tenha se tornado, dentro da sua cabeça, a resposta para uma carência antiga, a prova de que agora seria diferente, a chance de viver o que antes faltou. E quando essa projeção desaba, o impacto não atinge só o coração, atinge também a imagem de futuro que você vinha usando para se sustentar. É por isso que o quase machuca tanto, porque ele não fecha, ele fica suspenso, ele deixa espaço para interpretação, esperança, revisão, fantasia. O cérebro humano odeia finais em aberto. Ele quer organizar, concluir, entender. Quando não consegue, inventa continuidade, fica voltando ao que foi dito, ao que não foi dito, aos sinais contraditórios, ao momento em que tudo parecia possível. E sem perceber, você começa a viver dentro de um tribunal mental, tentando provar que aquilo tinha importância suficiente para merecer outro desfecho. Só que essa tentativa de fechar pela mente o que a realidade não concluiu te aprisiona ainda mais. Daqui a pouco você vai entender por que idealizar alguém fortalece esse ciclo. Mas antes, precisamos encarar uma pergunta desconfortável. Você sente falta da pessoa real ou da versão que sua mente produziu? Porque essas duas coisas nem sempre são iguais. Às vezes a pessoa concreta era ambígua, limitada, ausente, confusa, indisponível. Mas a versão interna que você criou era intensa, especial, única, quase inevitável.
E quanto maior a distância entre a pessoa real e a pessoa imaginada, maior o apego, porque você não está tentando soltar um ser humano comum com falhas e contradições. Você está tentando soltar uma construção idealizada, carregada de significado emocional. O estoicismo ajuda muito aqui porque ele corta com precisão esse excesso de projeção. Ele te devolve ao terreno dos fatos, não ao terreno do que parecia, não ao terreno do que talvez fosse, não ao terreno daquilo que você gostaria que significasse, mas ao terreno do que realmente aconteceu. E essa volta à realidade pode doer no início porque ela desmonta a fantasia que te mantinha internamente vinculado, mas ela também liberta, porque tira das mãos da imaginação o poder de comandar sua vida afetiva. A clareza, embora desconfortável, pesa menos do que a esperança mal colocada. Pergunte com coragem: quais fatos sustentam essa história? O que de concreto existiu aqui? O que era gesto real e o que era interpretação minha? O que foi presença consistente e o que foi só intensidade pontual? Essas perguntas não servem para te humilhar, servem para te acordar, porque enquanto você mistura desejo com realidade, continua emocionalmente devendo fidelidade a uma história que talvez só tenha crescido tanto porque encontrou dentro de você um terreno vulnerável. E quando um terreno vulnerável encontra um vínculo ambíguo, a mente tende a preencher as lacunas com aquilo que mais deseja receber. Talvez você já tenha feito isso sem perceber. Talvez tenha transformado silêncio em profundidade, distância em mistério, instabilidade em complexidade, mínimos gestos em grandes sinais. Talvez tenha chamado de conexão rara aquilo que, visto de longe, era apenas uma relação, inconsistente e sustentada mais pela sua expectativa do que pela reciprocidade do outro. Isso não te torna ingênuo, te torna humano. Mas continuar alimentando essa leitura depois que a realidade já mostrou seus limites é o que prolonga a ferida. E é exatamente aqui que a maioria se perde. Não no sentir, mas em insistir numa narrativa que já deveria ter sido revista. A verdade tem menos glamour do que a fantasia, mas muito mais paz. A fantasia exige que você espere, exige que você interprete, exige que você se mantenha emocionalmente disponível para um futuro que não existe. Exige que você continue preso a perguntas sem resposta. E perguntas assim são perigosas porque se disfarçam de busca por entendimento, quando muitas vezes funcionam apenas como cordas que mantêm o vínculo artificialmente vivo. E se eu tivesse falado diferente? E se eu tivesse esperado mais? E se aquela pessoa ainda sentir alguma coisa? Perceba, essas perguntas raramente buscam verdade. Elas buscam prolongar a ligação. Soltar a fantasia não é se tornar amargo, é se reconciliar com o real. É deixar de pedir à vida uma continuação que ela não te prometeu. É parar de sustentar, com a própria energia, uma ponte que o outro nunca terminou de construir. Isso não elimina a dor imediatamente, mas muda a qualidade dela. A dor deixa de ser alimentada por expectativa e passa a ser atravessada com lucidez. E dor com lucidez já não vira prisão tão facilmente. Porque quando você encara a verdade, algo dentro de você para de negociar com a ausência e começa, ainda que lentamente, a se reposicionar. Eu já percebi em mim esse movimento de sofrer mais pelo imaginado do que pelo vivido. Não era só saudade do que aconteceu, era apego ao que eu queria que tivesse acontecido. Eu carregava dentro de mim um futuro que nunca se tornou real, e por isso eu não conseguia me despedir. Afinal, como se despedir de algo que não aconteceu por inteiro? Mas foi justamente aí que comecei a entender. Eu não precisava encerrar uma grande história. Eu precisava encerrar a insistência em transformar possibilidade em destino. E esse entendimento não foi frio, foi libertador, porque me devolveu ao presente e retirou da fantasia o status de verdade. Quando você para de idolatrar o quase, recupera a visão. E visão muda tudo. Você passa a perceber que muita dor emocional não vem do amor em si, mas da ilusão de completude que você depositou em alguém. Você para de tratar expectativa como evidência, para de chamar projeção de conexão, para de confundir intensidade inicial com compatibilidade real. E aos poucos vai ficando claro que o apego cresce muito mais onde existe idealização do que onde existe clareza.
É por isso que o próximo passo é tão decisivo. Entender como colocar alguém num pedestal te coloca automaticamente abaixo dele e transforma afeto em dependência. O apego começa a ganhar força de verdade quando você para de enxergar alguém como uma pessoa e começa a enxergá-la como solução. Esse é um dos movimentos mais silenciosos e mais perigosos da vida emocional, porque ele parece bonito no início. Parece intensidade, encanto, conexão rara, sensação de finalmente ter encontrado alguém diferente. Mas por baixo dessa admiração, existe muitas vezes um mecanismo de idealização que distorce tudo. Você amplia virtudes, ignora limites, suaviza sinais ruins e passa a organizar sua paz em torno da presença daquela pessoa. E quando isso acontece, o vínculo deixa de ser encontro e começa a virar dependência. Idealizar alguém é construir um pedestal. E toda vez que você constrói um pedestal para o outro, cava um lugar mais baixo para si. Sem perceber, você começa a tratar a atenção daquela pessoa como validação da sua importância. O retorno dela parece te elevar. O silêncio dela parece te diminuir. A constância dela te acalma. A distância dela te desorganiza. E aos poucos, sua estabilidade emocional deixa de nascer do seu centro e passa a oscilar conforme movimentos externos que você não controla. É por isso que tanta gente se sente estranha quando percebe que está muito envolvida. No fundo, o que assusta não é só gostar, é já ter entregue poder demais. Existe um detalhe que pouca gente admite com honestidade. A idealização não nasce só do outro. Nasce também daquilo que você precisa desesperadamente sentir. Às vezes, você não vê a pessoa como ela é porque está vendo nela a resposta para uma falta antiga. Falta de acolhimento, de segurança, de reconhecimento, de pertencimento. Então qualquer traço que pareça prometer isso ganha tamanho desproporcional dentro de você. Um pouco de atenção vira algo enorme. Um gesto mínimo parece sinal de exceção. Uma conexão inicial é tratada como prova de destino. E a mente, quando deseja muito descansar, aceita rapidamente transformar indícios em promessa. Daqui a pouco você vai entender por que algumas despedidas não te tiram nada essencial, mas antes precisa enxergar a armadilha inteira. Quando você idealiza, deixa de lidar com a realidade concreta da relação e passa a se relacionar com uma versão filtrada, romantizada e emocionalmente conveniente da pessoa. Você já não vê com nitidez. Você interpreta. Você completa espaços vazios. Você justifica inconsistências. Você inventa profundidade onde às vezes só existe ambiguidade. E isso não acontece porque você é fraco. Acontece porque a mente prefere sustentar uma fantasia esperançosa a encarar uma realidade que frustra. Só que a fantasia cobra caro. Ela te faz permanecer ligado ao que nunca esteve realmente inteiro diante de você. Pergunte com coragem: eu estou vendo essa pessoa como ela é ou como eu preciso que ela seja para sustentar a história que criei? Essa pergunta incomoda porque rompe o encanto. Mas romper o encanto, em muitos casos, é exatamente o início da cura. Enquanto você trata alguém como perfeito para você, como único, como raro demais para ser perdido, seu medo cresce. E medo cresce junto com vigilância, ansiedade, necessidade de agradar, necessidade de garantir, necessidade de não errar. Você passa a agir menos a partir da sua dignidade e mais a partir do pavor de perder. E uma vida guiada pelo medo nunca consegue amar com paz. Só consegue se agarrar. Talvez você já tenha percebido isso em si sem saber nomear. Talvez tenha ficado mais tenso do que leve, mais vigilante do que espontâneo, mais preocupado em manter o vínculo do que em se manter inteiro dentro dele. Talvez tenha começado a medir palavras, adaptar gostos, tolerar ausências, relevar incoerências, tudo porque dentro de você já existia a crença de que aquela pessoa ocupava um lugar grande demais para ser arriscado. Esse é o ponto em que o apego deixa de ser só emoção e começa a virar estrutura. Ele organiza sua conduta, altera sua percepção e te afasta cada vez mais do seu eixo. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas se convence de que está amando profundamente, quando na verdade está só com medo de desmoronar se perder aquilo que idealizou.
O estoicismo desmonta essa lógica com uma firmeza quase cirúrgica. Ele não te manda rejeitar o afeto, mas te obriga a perguntar: o que depende de mim aqui e o que eu estou tentando controlar por necessidade emocional? A imagem que você criou do outro depende muito mais de você do que do outro. É você quem alimenta o pedestal. É você quem reforça a narrativa. É você quem retorna mentalmente às qualidades, aos símbolos, às cenas que confirmam a importância daquela pessoa. E enquanto faz isso, sua mente continua acreditando que perder esse vínculo seria perder uma oportunidade irrepetível de completude. Mas esse raciocínio é falso desde a raiz. Ninguém te completa. Quem te completa é a integração da sua própria presença. Aceitar isso não é diminuir o amor, é amadurecê-lo. Porque amar alguém de forma limpa exige vê-lo como humano, não como salvação. Humano significa limitado, contraditório, imperfeito, às vezes incompatível, às vezes indisponível, às vezes incapaz de oferecer o que você gostaria de receber. Quando você olha assim, o encanto exagerado perde força e dá lugar à clareza. E clareza tem uma característica poderosa. Ela enfraquece o apego sem matar necessariamente o afeto. Você ainda pode gostar, admirar, desejar o bem, reconhecer a importância que houve, mas já não precisa se ajoelhar emocionalmente diante daquela presença. Já não precisa tratar a reciprocidade do outro como sentença sobre o seu valor. Eu também já confundi encanto com verdade definitiva. Já interpretei conexão como sinal de que ali havia algo raro demais para ser olhado com calma. E justamente por isso, eu tolerava mais do que deveria, imaginava mais do que existia e sofria mais do que precisava. O que mudou não foi deixar de sentir. O que mudou foi começar a enxergar. E enxergar me devolveu uma força que a idealização havia roubado. Porque quando você vê alguém como é, para de se diminuir para preservar a imagem que criou. Você volta a ocupar o próprio lugar, volta a perceber seus limites, suas necessidades, sua dignidade. E isso muda radicalmente a forma como você ama. Existe uma pergunta decisiva que quase sempre reorganiza tudo. O que em mim está tentando ser salvo por essa pessoa? Porque muitas vezes o apego não é sobre o outro. É sobre a parte de você que se sente incompleta e quer usar o outro como remédio, quer usar o vínculo como anestesia, quer usar a atenção recebida como prova de valor. Mas enquanto essa dinâmica estiver em jogo, qualquer ameaça de afastamento vai parecer devastadora. Não porque o outro seja tudo isso de fato, mas porque você entregou a ele uma função emocional grande demais. Retirar essa função não empobrece o vínculo, só impede que ele te escravize. E quando isso começa a ficar claro, uma nova verdade emerge com força. Nem toda perda é uma perda real. Às vezes, o que sai da sua vida leva junto uma ilusão que estava ocupando espaço demais. Às vezes, o fim não arranca algo essencial de você. Às vezes, ele devolve algo que você tinha cedido sem perceber. Seu centro, sua voz, seu critério, sua paz. Só que para enxergar isso, você precisa parar de olhar toda a partida como fracasso e começar a entender que alguns afastamentos são, na verdade, libertações disfarçadas de dor. Nem toda perda te empobrece. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar quando alguém vai embora e deixa um vazio barulhento dentro de você. No começo, tudo em você interpreta a partida como prova de fracasso, rejeição ou insuficiência. Mente corre para perguntas duras. O que faltou em mim? O que eu deveria ter feito onde eu errei? Por que não fui suficiente para alguém ficar? Só que existe um detalhe que quase ninguém consegue ver enquanto ainda está ferido. Às vezes, o que foi embora não levou o seu valor. Levou apenas uma ilusão a qual você tinha entregado importância demais. A gente foi ensinado a tratar permanência como sinônimo de verdade. Se ficou, era real. Se terminou, então deu errado. Mas a vida emocional não funciona com essa lógica simples. Existem vínculos que duram e te corroem, e existem vínculos que terminam e te devolvem a si mesmo. O tempo de permanência, sozinho, não mede qualidade, profundidade nem destino. Às vezes algo acaba porque já tinha cumprido o papel de revelar uma ferida,
desmontar uma fantasia ou expor um padrão que precisava ser visto. E quando isso acontece, o fim não é apenas ausência. O fim também é revelação. Daqui a pouco você vai entender por que ir embora a tempo pode ser um ato de amor próprio. Mas antes é preciso encarar essa pergunta com honestidade. O que exatamente você perdeu quando essa pessoa saiu? Porque nem sempre a resposta é perdi amor. Às vezes, a resposta real é mais desconfortável. Perdi uma expectativa. Perdi uma fantasia de futuro. Perdi uma validação que eu queria receber. Perdi a esperança de ser finalmente escolhido. Perdi o roteiro que eu estava usando para não olhar para o que faltava em mim. E quando você começa a nomear com sinceridade o que foi perdido, a dor muda de forma. Ela deixa de ser tão nebulosa. Ela começa a revelar o que realmente estava em jogo. Muitos apegos se sustentam porque você não percebe o quanto vinha se adaptando para caber, ajustando o tom, segurando a verdade, tolerando incoerências, diminuindo necessidades, adiando limites, engolindo desconfortos. Tudo para não desagradar, tudo para não correr o risco de perder aquela presença. E esse tipo de ajuste, quando vira hábito, é devastador, porque ele vai te afastando de si em pequenas concessões quase invisíveis. Você não percebe no primeiro dia, nem na primeira semana, mas chega um momento em que já não reconhece plenamente quem está sendo dentro daquele vínculo. E então, quando termina, além da dor da ausência, existe também um choque silencioso, o de perceber quanto de si você tinha cedido para tentar manter aquilo vivo. Por isso, algumas despedidas doem e limpam ao mesmo tempo. Doem porque encerram o que você ainda queria sustentar. Limpam porque interrompem uma dinâmica na qual você já estava se perdendo. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas interpreta tudo de forma invertida. Elas acreditam que o sofrimento prova que perderam algo essencial, quando às vezes o sofrimento é também o sintoma de uma readaptação necessária. A dor não é sempre sinal de que algo bom foi arrancado. Às vezes, é só o corpo emocional reaprendendo a viver sem uma estrutura que parecia indispensável, mas que no fundo já estava cobrando caro demais da sua paz. O estoicismo oferece uma visão poderosa para esse momento. Ele não te pede que finja que não doeu. Ele te pede que não transforme a dor em identidade. Houve perda, sim. Houve impacto, sim. Houve talvez frustração, saudade, quebra de expectativa. Mas nada disso precisa virar a definição de quem você é. O que vai embora pertence ao fluxo da vida. O que permanece em você deve ser examinado com mais profundidade. Seu caráter, sua coerência, sua dignidade, sua capacidade de continuar inteiro, mesmo depois da ruptura. E quando você começa a olhar por esse ângulo, percebe que o mais importante nunca foi garantir a permanência de alguém. Foi não se abandonar para tentar garanti-la. Talvez isso toque fundo, porque você já viveu exatamente assim. Talvez tenha permanecido mais do que devia em situações que te cansavam, só porque tinha medo do vazio que viria depois. Talvez tenha aceitado migalhas para não encarar o silêncio. Talvez tenha negociado com a própria intuição, ignorado sinais, sustentado esperas absurdas, tudo porque imaginava que perder aquela pessoa seria uma devastação insuportável. Mas o que quase ninguém percebe é que, em muitos casos, a verdadeira devastação já estava acontecendo durante o vínculo, na forma de ansiedade constante, dependência de resposta, insegurança contínua e autoabandono cotidiano. O fim só tornou visível algo que já estava te ferindo por dentro. Eu já tive despedidas que, no primeiro momento, pareceram puro colapso, mas com o tempo fui entendendo que não tinham arrancado de mim algo essencial. Tinham retirado uma camada de ilusão que eu sustentava a custo da minha paz. No início veio o luto, depois veio uma espécie de claridade amarga e depois, com mais honestidade, veio um alívio que eu não esperava. Não porque deixar alguém para trás seja bonito ou fácil, mas porque continuar me traindo para manter certas histórias era muito mais pesado do que suportar o impacto da ruptura. Essa percepção me devolveu responsabilidade sobre minha vida emocional. Fez com que eu parasse de medir valor pela permanência alheia e começasse a medir pela minha capacidade de permanecer comigo. Essa virada é decisiva,
Porque quando você entende que algumas perdas carregam junto o peso de uma ilusão, deixa de implorar à vida a devolução de tudo o que foi embora. Você passa a observar com mais maturidade o que aquela saída está abrindo dentro de você. Às vezes abre espaço para silêncio, sim. Às vezes abre confronto com carências antigas, sim. Às vezes escancara um vazio que você vinha tentando preencher de qualquer jeito. Mas esse espaço aberto também pode ser o começo de algo muito mais sólido. Uma reconstrução baseada em verdade, não em fantasia. Em presença, não em dependência. Em dignidade, não em medo. Pergunte com firmeza: o que eu vinha sustentando que já não me sustentava? O que eu deixei de dizer para não perder? O que eu aceitei para ser escolhido? Em que momentos eu fui me afastando de mim para manter essa pessoa por perto? Essas perguntas não são para alimentar amargura. São para interromper ingenuidade. Porque quando você identifica onde se traiu, começa a construir a condição para não repetir o mesmo ciclo. E isso é muito mais valioso do que simplesmente desejar que nada tivesse terminado. Nem todo final veio para te punir. Alguns vieram para arrancar de você uma dependência que você confundia com amor. Existe uma liberdade que só aparece quando a realidade já retirou de você a possibilidade de continuar fingindo. Quando alguém vai embora, muitas desculpas internas perdem força. Você já não consegue mais se esconder na adaptação contínua, no esforço de agradar, na esperança de que tudo melhore, se você suportar só mais um pouco. O fim te devolve uma tarefa incômoda e nobre: reaprender a se cuidar sem usar o outro como justificativa para continuar se negligenciando. E isso é duro, porque exige presença. Exige assumir a própria vida novamente. Exige parar de usar a história interrompida como centro da sua identidade. Mas existe um detalhe ainda mais importante: nem sempre é a vida que decide afastar. Às vezes é você que precisa decidir sair. E esse movimento assusta, porque confronta diretamente uma das maiores prisões emocionais: a crença de que ficar, insistir e suportar tudo é prova de amor, quando muitas vezes é só medo de se escolher. É por isso que o próximo passo é crucial. Você precisa entender que, em certos momentos, a sua ausência não é derrota. É uma declaração silenciosa de respeito por si mesmo. Ficar nem sempre é virtude. Às vezes é só medo vestido de esperança. Existe um momento em que continuar insistindo deixa de ser demonstração de sentimento e passa a ser uma forma lenta de se abandonar. Você percebe que a reciprocidade não vem com clareza, que a presença é instável, que a relação exige de você cada vez mais renúncia e, ainda assim, alguma coisa dentro de você continua dizendo para esperar mais um pouco, tolerar mais um pouco, tentar só mais uma vez. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas confunde resistência com amor, quando na verdade já entrou numa dinâmica de desgaste que corrói respeito próprio em silêncio. A sua ausência, em certos momentos, é a forma mais limpa de dizer a si mesmo que você não vai mais negociar sua paz para manter uma ligação incerta. Isso assusta porque fomos treinados a ver distância como fracasso, como desistência, como frieza. Mas existe uma diferença enorme entre fugir por covardia e se retirar por lucidez. Fugir é não sustentar a verdade. Retirar-se com consciência é parar de se oferecer onde não existe espaço real para você. E essa retirada, embora doa no começo, reorganiza algo profundo por dentro. Ela devolve o eixo ao lugar certo. Ela tira sua vida emocional do estado de espera. Ela interrompe o ciclo em que você vivia sempre disponível para migalhas de atenção, como se elas fossem suficientes para justificar tudo o que vinha perdendo de si. Daqui a pouco, você vai entender por que romantizar a intensidade também te prende. Mas antes, encara isso com honestidade. Quantas vezes você já insistiu, não porque havia amor saudável, mas porque não suportava a ideia de ser deixado para trás? Quantas vezes continuou ali porque o vazio parecia pior do que a humilhação silenciosa de implorar presença? Quantas vezes chamou de paciência aquilo que no fundo era medo puro de soltar? Essas perguntas incomodam porque desmontam a autoimagem de alguém que apenas amou demais. Elas mostram que, muitas vezes, o que estava te mantendo preso não era a grandeza do vínculo,
mas o pavor de ter que reaprender a ficar consigo mesmo sem aquela ocupação emocional. Quando alguém não se compromete, não responde com consistência, não se move na sua direção de forma clara, a mente ansiosa raramente lê isso como falta de disponibilidade. Ela lê como desafio, como prova a ser vencida, como algo que, se você fizer direito, ainda pode conquistar. E esse é um dos pontos mais perigosos do apego, porque aquilo que deveria ser lido como informação começa a ser tratado como missão. Você não recebe o limite como limite, você recebe como estímulo para tentar mais. E aí sua energia entra numa espiral exaustiva. Mais esforço, mais expectativa, mais frustração, mais insistência. Tudo isso enquanto sua dignidade vai sendo colocada em segundo plano. O estoicismo corta esse ciclo com uma verdade simples e firme. Nem tudo o que você deseja deve ser perseguido, e nem tudo o que se afasta de você representa uma perda real. Quando algo exige que você se diminua constantemente para continuar tentando, esse algo já está te custando caro demais. Não insistir nesse caso não é orgulho ferido, é clareza moral. É perceber que o valor de uma presença não pode ser medido apenas pelo quanto você a deseja, mas também pelo quanto ela permite que você continue inteiro enquanto a vive. Se para manter um vínculo você precisa abrir mão da própria serenidade, a conta está errada desde a origem. A ausência consciente quebra a dependência, porque corta o fluxo automático de reforço. Enquanto você segue mandando mensagem, checando, reaparecendo, sinalizando disponibilidade e aguardando qualquer retorno, sua mente continua alimentando a ideia de que ainda há algo ali para ser sustentado. Mas quando você sustenta a distância com coerência, algo novo começa a acontecer. No início, vem abstinência, depois vem inquietação, depois vem aquela vontade de voltar atrás só para aliviar o desconforto. E é exatamente nesse ponto que se decide se você continua escravo do impulso ou começa a construir força interior, porque o desconforto de não procurar é temporário. O custo de continuar se humilhando, não. Talvez você já tenha sentido isso. Depois de se afastar, a nostalgia começa a negociar. Sua mente seleciona só os momentos bons, apaga os sinais ruins, reescreve a história de um jeito mais bonito do que ela foi. Faz parecer que bastaria uma mensagem para tudo voltar a ter sentido. E se você não percebe esse movimento, acaba traindo a própria decisão em nome de um alívio momentâneo. É por isso que se retirar não é apenas sumir, é sustentar uma escolha, é lembrar por que você precisou sair, é não transformar saudade em argumento, é não usar carência como conselheira, porque carência sempre fala com urgência e quase nunca fala com verdade. Eu demorei a perceber que muitas vezes eu não tinha dificuldade de ir embora por amor. Eu tinha dificuldade porque ficar me poupava de encarar o vazio. Enquanto eu continuava tentando, eu ainda tinha uma função, ainda tinha uma esperança, ainda tinha uma ocupação interna. Ir embora me colocava diante de mim mesmo, sem distração, sem justificativa, sem o teatro emocional da espera. E isso assustava mais do que a própria relação desgastante. Quando finalmente sustentei uma ausência, sem transformá-la em jogo, algo muito importante começou a se reconstruir dentro de mim. Respeito. Não respeito como pose, respeito como experiência íntima de parar de implorar por aquilo que deveria vir com clareza. Respeito próprio muda a forma como você sofre. Você ainda sente, ainda lembra, ainda vacila às vezes, mas já não aceita qualquer coisa só para não ficar sozinho. Já não chama confusão de conexão profunda. Já não interpreta migalhas como privilégio. Já não transforma a própria disponibilidade em passaporte para ser maltratado emocionalmente. Você começa a perceber que se escolher, embora doa no início, cria um tipo de paz que insistir jamais conseguiu oferecer, porque insistir te mantém sempre dependente de uma resposta externa. Se escolher te devolve um chão interno. Pergunte com franqueza: eu continuo aqui por amor ou por medo? O que exatamente eu perco quando não me escolho? O que acontece com a minha dignidade cada vez que eu ultrapasso o meu limite só para manter uma chance viva? Essas perguntas são fundamentais, porque reorganizam sua bússola. Elas te lembram que o amor saudável
não exige que você se implore, não exige que você viva em análise constante, não exige que você suporte a ausência recorrente como se isso fosse normal. O que exige tudo isso não é amor maduro, é dependência emocional travestida de devoção. E quando você consegue sustentar sua ausência com firmeza, sem transformar isso em punição nem em espetáculo, uma nova percepção começa a nascer. Você vê que muito daquilo que chamava de amor estava misturado com adrenalina, instabilidade, urgência e medo. Você percebe que acostumou o coração ao caos e passou a desconfiar da calma. Passou a achar que só é forte aquilo que te desorganiza. E essa crença é devastadora, porque te faz correr atrás justamente do que te consome. Por isso, o próximo passo é decisivo. Entender que intensidade não é profundidade, que sofrimento não é prova de vínculo e que escolher paz não é desistir do amor. É parar de romantizar a própria dependência. Nem tudo o que te sacode te aprofunda. Às vezes, só te desorganiza. Mas como muita gente aprendeu a associar amor com tensão, espera com desejo e sofrimento com importância, a paz começa a aparecer sem brilho. O coração se acostuma tanto com altos e baixos que quando encontra algo calmo, estranha. Quando encontra estabilidade, suspeita. Quando encontra reciprocidade simples, quase não sabe o que fazer com ela. E é aí que mora uma das armadilhas mais perigosas do apego: romantizar a intensidade como se ela fosse a prova máxima de que algo é verdadeiro. Só que intensidade e profundidade não são a mesma coisa. Intensidade pode nascer de ansiedade, de medo, de carência, de imprevisibilidade, de ausência intermitente, de validação irregular. Tudo isso gera descarga emocional. Tudo isso cria sensação de impacto. Tudo isso faz parecer que você está vivendo algo gigantesco. Mas impacto não é sinônimo de vínculo saudável. Muitas vezes, é apenas o seu sistema emocional sendo puxado de um extremo ao outro, sem descanso, sem base, sem segurança. E quanto mais você chama isso de amor, mais dificuldade terá para reconhecer o que realmente nutre sua paz. Daqui a pouco você vai entender por que controlar e vigiar destrói o que resta da sua serenidade. Mas antes, precisa encarar uma verdade desconfortável. Talvez você tenha se viciado na montanha-russa emocional. Não na pessoa em si, mas no ciclo. A espera que aperta o peito, a mensagem que alivia, o sumiço que ativa medo, a reaproximação que parece recompensa. Isso prende porque alterna dor e alívio. E o cérebro aprende rápido quando existe recompensa imprevisível. É o mesmo mecanismo que torna tão difícil largar algo que machuca e, ainda assim, oferece pequenos momentos de euforia. Você não fica só pelo afeto, fica também pelo condicionamento. Talvez por isso você tenha chamado de especial aquilo que só era instável. Talvez tenha confundido a urgência de ser respondido com profundidade de conexão. Talvez tenha acreditado que quanto mais uma relação te tirava do eixo, mais ela provava sua importância. E isso é compreensível, porque quando a mente está ferida, ela costuma interpretar calma como ausência de emoção. Só que a calma não é ausência. A calma é maturidade. É o lugar onde você consegue sentir sem entrar em colapso, amar sem se apagar, desejar sem implorar, criar vínculos sem viver em estado de alerta. Quem nunca conheceu isso pode até achar sem graça no começo. Mas não é falta de vida. É presença sem caos. O estoicismo traz aqui uma correção poderosa. Ele não diz que o amor precisa ser frio. Ele diz que aquilo que arranca de você, o domínio interior, não deveria ser glorificado. Porque toda vez que você chama de bonito aquilo que destrói sua paz, sua mente aprende a buscar de novo exatamente o que te fere. E então, você entra em relações que exigem vigilância constante, tolerância ao incerto, interpretação sem fim, medo de desagradar, medo de perder, medo de não bastar. Você fica emocionalmente aceso o tempo todo e passa a confundir esse estado de tensão com prova de que está vivendo algo real. Mas realidade emocional saudável não te mantém em guerra consigo. Pergunte com honestidade: o que eu chamo de amor me dá paz ou me deixa sempre prestes a desmoronar? Quando penso nessa pessoa, existe expansão ou existe aperto?
O vínculo me torna mais inteiro ou me deixa mais dependente de sinais? Essas perguntas são importantes, porque cortam o encanto da intensidade pela raiz. Elas mostram que nem todo fogo aquece, alguns só queimam. E insistir em permanecer perto de algo que te consome não é coragem. Muitas vezes é apenas falta de critério emocional. Eu também já desconfiei da calma. Já achei que relações mais estáveis eram mornas demais, previsíveis demais, silenciosas demais. No fundo, eu não estava rejeitando a paz. Eu só ainda não sabia reconhecê-la como algo valioso. Estava tão acostumado a associar amor com tensão que quando a ameaça não existia, meu sistema parecia procurar uma. Foi preciso tempo para entender que a ausência de caos não era ausência de profundidade, era segurança. E segurança não diminui o amor. Ela cria o espaço para que ele exista sem te devorar. Existe uma diferença enorme entre sentir algo forte e viver algo bom para a sua alma. O apego faz você priorizar o impacto. A maturidade te ensina a priorizar o que sustenta. O apego te empurra para o drama, porque o drama produz movimento, fantasia, urgência, adrenalina. A paz, ao contrário, parece simples demais para quem foi condicionado ao excesso. Mas simplicidade emocional não é pobreza, é limpeza. É o fim da necessidade de sofrer para acreditar. É parar de exigir convulsão interna para reconhecer valor. E é exatamente aqui que tanta gente resiste. Porque abrir mão da intensidade tóxica parece, no início, abrir mão da própria ideia de amor. Mas não é. É abrir mão do vício no sofrimento. É recusar a velha crença de que se não doer, não importa. É escolher vínculos onde você possa respirar, onde não precise implorar constância, onde sua autoestima não fique pendurada na resposta de alguém, onde o silêncio do outro não te faça despencar por dentro. Onde existir reciprocidade não seja um prêmio raro, mas um elemento básico. E quando você começa a enxergar assim, percebe que muitas das suas escolhas anteriores não tinham relação com grande amor. Tinham relação com antigas feridas procurando confirmação. Há pessoas que se tornam inesquecíveis, não porque eram certas para você, mas porque ativaram com precisão os lugares mais vulneráveis da sua história. Tocaram sua carência, sua necessidade de ser escolhido, seu medo de abandono, sua fome de reconhecimento. Isso gera uma marca intensa, mas marca intensa não é a mesma coisa que compatibilidade profunda. Nem sempre aquilo que mais mexe é aquilo que mais constrói. Às vezes, é justamente o contrário. O que mais mexe desmonta, o que mais constrói acalma. E essa distinção, quando finalmente entra em você, muda completamente o jeito como passa a interpretar o próprio coração. Escolher paz não é desistir do amor, é desistir do padrão que te faz chamar dependência de romance. É parar de oferecer sua vida emocional como palco para relações que sobrevivem de instabilidade. É respeitar o próprio sistema nervoso. É admitir que você merece vínculos em que o amor não precise disputar espaço com angústia constante. E isso não se prova com discurso bonito, se prova com escolhas, com o tipo de presença que você aceita, com o tipo de ausência que você para de tolerar, com o tipo de caos que você decide não confundir mais com destino. Só que, mesmo quando você começa a entender isso, ainda existe uma armadilha que rouba muita energia: a compulsão de controlar. Porque quem vive em alerta costuma acreditar que, se observar o suficiente, se interpretar o suficiente, se vigiar o suficiente, talvez consiga evitar a dor. E é aí que o apego se transforma num sistema de monitoramento permanente, exaustivo e humilhante. Por isso, o próximo passo é decisivo. Você precisa entender por que tentar controlar o outro nunca protege o amor e sempre destrói sua paz primeiro. Controle parece proteção para quem está com medo, mas quase sempre é só ansiedade tentando se vestir de estratégia. Quando você se apega a alguém, uma parte da sua mente começa a acreditar que, se observar o suficiente, interpretar o suficiente, prever o suficiente, talvez consiga evitar a dor. Então você entra num estado de vigilância emocional. Repara no tom das mensagens, no tempo de resposta, na frequência do interesse, nos silêncios, nas mudanças sutis, nas atividades.
nos sinais mínimos. E, sem perceber, sua vida interna deixa de ser um lugar de presença e vira uma central de monitoramento. Você já não vive o vínculo, você fiscaliza o vínculo. O problema é que controlar não reduz a insegurança, só a reorganiza temporariamente para depois devolvê-la ainda maior. Porque toda vez que você tenta encontrar certeza absoluta no comportamento de alguém, você se coloca diante de uma tarefa impossível. O outro não está sob seu domínio. O tempo do outro, o desejo do outro, a clareza do outro, as escolhas do outro, nada disso pertence a você. E ainda assim, quando o apego cresce, sua mente age como se fosse possível administrar a imprevisibilidade por meio de vigilância constante. É por isso que tanta gente se desgasta de forma invisível. O corpo está parado, mas a mente não desarma nunca. Está sempre lendo, comparando, supondo, checando, antecipando, sempre tentando impedir uma dor que justamente esse processo torna mais intensa. Existe um detalhe que quase ninguém admite. Vigiar dá uma falsa sensação de participação. Faz parecer que você ainda tem algum poder sobre o desfecho, como se observar mais de perto pudesse impedir afastamento, traição, desinteresse ou perda. Mas o que isso realmente faz é te prender ainda mais ao comportamento do outro. Sua atenção para de pertencer a você. Sua paz passa a depender de atualizações. Seu humor oscila conforme pequenos sinais. E a cada vez que você cede a essa necessidade de monitorar, reforça dentro de si a crença de que só estará seguro se souber de tudo. Só que esse saber de tudo nunca chega, porque o controle não sacia, ele vicia. Daqui a pouco, você vai entender por que redirecionar sua atenção para si é uma recuperação de poder. Mas antes, encara essa verdade. Quem vive tentando controlar o outro, geralmente não confia em si mesmo para lidar com o que vier. Essa é a raiz mais profunda. O medo não é apenas de perder. O medo é de não suportar a perda. Então, em vez de construir força interna, a pessoa tenta construir cercas externas. Tenta prever, apertar, limitar, inspecionar, testar e interpretar. Não porque seja má, mas porque está desesperada por segurança. E, no entanto, quanto mais busca segurança por esse caminho, mais ansiosa fica. Porque tudo o que é controlado à força exige manutenção constante. E manutenção constante é exaustão. O estoicismo desmonta isso com uma clareza quase incômoda. O problema não é a existência da incerteza. O problema é a sua recusa em tolerá-la. A vida não te promete garantias emocionais absolutas. Nenhuma relação vem com blindagem contra a mudança. Nenhum vínculo elimina completamente o risco de dor. Quando você aceita esse fato, não fica fraco, fica lúcido. Porque parar de exigir certeza do que é incerto devolve sua energia ao único lugar onde ela pode realmente gerar estabilidade. Sua forma de responder. Você não controla se alguém vai permanecer, mas controla se vai viver de joelhos emocionais, tentando impedir o movimento da vida. Talvez você já tenha sentido essa prisão de um jeito muito concreto. Abrir o celular para conferir algo que nem precisava conferir. Voltar a uma conversa antiga buscando um tom escondido. Revisar detalhes como se alguma revelação fosse surgir dali. Observar rede social, atividade, padrões, ausências. E cada pequeno gesto desses parece prometer alívio, mas no fundo, cada um reforça a obsessão. Porque sua mente aprende o seguinte: quando eu fico ansioso, eu procuro. Quando procuro, eu sinto um pequeno alívio. Então, preciso procurar de novo. E assim nasce um círculo que parece cuidado, mas é pura compulsão. Não aproxima ninguém, não fortalece nada, só desgasta. Eu também já tentei controlar porque não sabia como confiar em mim diante do imprevisível. Eu dizia para mim mesmo que estava só prestando atenção, só tentando entender, só querendo clareza. Mas a verdade é que eu estava cansado de me sentir vulnerável e usava a vigilância como compensação. O preço era alto. Eu ficava tenso, reativo, desconectado de mim. Estava sempre num estado de prontidão que roubava qualquer chance de paz. Quando finalmente comecei a parar, não foi porque tudo tinha ficado claro. Foi porque eu já não aguentava o custo de continuar me traindo em nome de uma certeza impossível.
No começo veio o vazio, depois veio uma estranha leveza. E então eu entendi. Dignidade pesa menos do que suspeita. Parar de controlar não significa virar ingênuo. Significa trocar um comportamento indigno por uma postura mais forte. Em vez de vigiar, você observa a realidade e decide. Em vez de caçar garantias, você avalia a coerência. Em vez de tentar arrancar segurança do outro, você constrói critério dentro de si. Isso muda tudo, porque uma pessoa emocionalmente centrada não precisa controlar para se proteger. Ela confia enquanto há motivos concretos para confiar. E quando deixa de haver, ela se afasta. Sem espetáculo, sem perseguição, sem policiamento, sem transformar a própria vida num campo de investigação. Pergunte com sinceridade: o que eu estou tentando evitar ao precisar saber de tudo? Que medo existe por trás da minha vigilância? O que eu acredito que aconteceria se eu soltasse esse controle? Essas perguntas te aproximam da raiz. E a raiz quase sempre revela a mesma coisa. Medo de não bastar, medo de não ser escolhido, medo de ser surpreendido, medo de não suportar o que sente. Mas nenhuma dessas dores será curada por monitoramento. Elas só começam a perder força quando você aprende a suportar a incerteza sem se humilhar por causa dela. Existe um momento decisivo em que você percebe que confiança verdadeira não é ter prova constante. É ter alinhamento interno suficiente para não viver mendigando confirmação. E isso vale até quando o vínculo não se sustenta, porque sua autonomia emocional não depende de tudo dar certo. Depende de você continuar inteiro, mesmo quando algo não dá. Essa é a força que o apego tenta roubar. A confiança de que você consegue atravessar a ausência sem precisar se degradar para evitá-la. Quando essa confiança cresce, o impulso de vigiar começa a perder autoridade. Ele ainda pode surgir, mas já não reina, já não comanda seus dedos, seus horários, sua dignidade. E então, algo importante começa a mudar. Sua mente deixa de orbitar o outro como se sua sobrevivência dependesse disso. Sua atenção, pouco a pouco, volta para casa. E é aqui que se abre um dos movimentos mais transformadores de toda essa jornada. Redirecionar sua energia para si, não como egoísmo, mas como recuperação de poder pessoal. Porque enquanto seu foco continua preso ao que o outro faz, sente ou decide, sua vida fica em suspensão. Mas quando sua atenção retorna para aquilo que depende de você, o apego perde terreno e sua força interior começa, enfim, a se reorganizar. Quando sua atenção está presa em alguém, sua vida entra em suspensão sem que você perceba de imediato. Você continua cumprindo tarefas, respondendo mensagens, atravessando os dias, mas por dentro existe sempre uma parte sua voltada para fora, monitorando a ausência, esperando o sinal, tentando decifrar o que já não deveria ocupar tanto espaço. E isso tem um custo enorme, porque a atenção não é só foco. Atenção é força vital. É a matéria com que você constrói sentido, rotina, identidade, futuro. Onde sua atenção repousa, sua energia se organiza. Onde sua atenção insiste, sua vida se curva. Por isso, o apego enfraquece tanto. Ele sequestra exatamente o recurso mais precioso que você tem. Muita gente acredita que o problema é amar demais, quando às vezes o problema real é ter deixado a própria atenção sem direção própria. A mente dependente fica girando em perguntas que não produzem vida. Por que foi assim? Será que ainda pensa em mim? O que eu poderia ter feito diferente? Como fazer a pessoa voltar porque não fui suficiente? Essas perguntas parecem profundas, mas quase sempre são um labirinto. Elas não te levam para a frente. Elas só mantêm sua energia circulando ao redor da mesma ferida. E enquanto esse movimento continua, coisas fundamentais vão sendo negligenciadas. Seu corpo, seu descanso, seus projetos, sua disciplina, sua presença, sua própria reconstrução. É exatamente aqui que a maioria das pessoas não percebe o tamanho da perda. Elas acham que estão sofrendo só pela ausência do outro, quando também estão sofrendo pelo abandono gradual da própria vida. Redirecionar a atenção para si não é egoísmo, é um ato de soberania. É lembrar que sua energia não foi feita para servir eternamente a uma história que não avança. É aceitar que nenhuma cura verdadeira virá de analisar mais uma vez o que já te machucou.
E isso pode soar duro no começo, porque o apego tenta convencer você de que voltar para si é uma forma de desamor, de frieza, de traição ao que sentiu. Mas essa é uma mentira do padrão. Voltar para si é interromper a hemorragia, é parar de oferecer seu mundo interno como moradia permanente para aquilo que já não constrói nada dentro de você. É recuperar a posse da própria mente. Daqui a pouco você vai entender por que aceitar o que não depende de você é o ponto em que a paz começa a nascer de dentro. Mas antes, encara uma verdade decisiva. Sua atenção revela suas alianças mais profundas. Se todos os dias sua mente corre para a mesma ausência, você está em aliança com a dor. Se todos os dias, mesmo imperfeitamente, você a traz de volta para o que constrói, você começa a formar uma aliança com a própria força. Essa mudança não acontece num grande discurso. Acontece nos pequenos redirecionamentos, na escolha de não abrir de novo a conversa antiga, na decisão de sair para caminhar em vez de alimentar fantasia, no compromisso de cuidar do corpo, do sono, da rotina, do trabalho, daquilo que depende de você. Parece simples demais para competir com uma dor intensa, mas é exatamente isso que reorganiza o eixo. A força raramente nasce do dramático, quase sempre nasce do repetido. Talvez você tenha deixado partes inteiras da sua vida adormecerem por causa de uma fixação emocional. Atividades que te faziam bem foram sendo abandonadas. Vínculos saudáveis perderam espaço. Seu cuidado com o corpo enfraqueceu. Seus objetivos ficaram para depois. Sua disciplina ficou mais frágil. E tudo isso porque, no fundo, a mente apegada não quer só lembrar do outro. Ela quer evitar o confronto com a própria vida. Pensar em alguém sem parar muitas vezes funciona como anestesia. Enquanto você está ocupado sofrendo por fora, não precisa encarar o vazio que existe dentro. Não precisa perguntar o que quer construir agora, quem está se tornando, o que precisa amadurecer, o que tem adiado em si. Por isso, voltar para si pode doer tanto no início, porque exige presença onde antes havia fuga. Eu percebi isso quando notei que parte da minha insistência mental não era sobre a pessoa, era sobre a dificuldade de ocupar a própria vida sem aquela história me dando um tipo de drama familiar. Enquanto eu pensava, imaginava, esperava, eu não precisava assumir por inteiro a responsabilidade de construir algo novo dentro de mim. Parecia que eu ainda tinha um motivo para continuar emocionalmente parado, mas quando comecei a devolver minha atenção ao que dependia de mim, vieram primeiro culpa, estranhamento, até uma sensação de vazio. Depois veio algo melhor, chão. E com o chão veio uma clareza que eu não encontrava enquanto vivia olhando para fora. Minha atenção parou de ser uma coleira presa na ausência de alguém e voltou a ser direção. Você precisa guardar isso profundamente. Sua atenção é sua vida. Quando você a entrega sem critério, entrega junto sua paz. Quando a recupera, começa a recuperar também o próprio poder pessoal. E esse poder não é arrogância, nem fechamento, nem frieza. É a capacidade de escolher onde sua energia vai repousar. É o direito de não servir mais a tudo o que te enfraquece. É a disciplina de não transformar qualquer saudade em comando. É o reconhecimento de que pensar sem parar em alguém não honra o sentimento, só prolonga a prisão. E a partir daqui, uma pergunta começa a reorganizar toda a sua existência. O que de fato está nas minhas mãos? Essa pergunta é o coração da liberdade emocional, porque há uma exaustão que nasce do esforço de controlar o que nunca esteve sob seu domínio. Você não controla se alguém sente, se alguém volta, se alguém amadurece, se alguém reconhece, se alguém permanece. Você não controla o tempo da vida, a resposta da vida, a coerência da vida com os seus desejos. E continuar exigindo que o mundo se ajuste às suas expectativas é uma das formas mais silenciosas de sofrimento. A mente resiste aos fatos porque acredita que resistir preserva a esperança. Mas o que a resistência preserva, muitas vezes, é só desgaste. Aceitar não é desistir. Aceitar é parar de lutar contra a natureza do real para não desperdiçar força numa guerra impossível. Quando você para de pedir ao outro o que só sua própria estrutura interna pode te dar, algo se aquieta. Quando para de exigir finais perfeitos,
Respostas completas, reparações exatas, presenças constantes que a vida não prometeu, você começa a respirar de outro jeito. O sofrimento não desaparece magicamente, mas deixa de se multiplicar pela sua resistência. E isso muda tudo, porque uma parte enorme da dor emocional não vem só do que aconteceu, vem da recusa em aceitar que aconteceu, vem da insistência em reviver, renegociar, reinterpretar, fantasiar uma forma melhor do que já passou, vem da luta contra a realidade. E lutar contra a realidade cansa mais do que a própria realidade. Existe também um ponto profundo que quase ninguém quer atravessar: o vazio. Quando você para de perseguir, de vigiar, de idealizar, de controlar, de alimentar a fantasia, sobra silêncio. E no começo, esse silêncio assusta porque você foi acostumado a preenchê-lo com a presença mental de alguém. Sem esse preenchimento, parece que ficou um buraco. Mas talvez esse buraco não seja só ausência. Talvez seja espaço. Espaço para reconstruir identidade. Espaço para ouvir a própria vida. Espaço para descobrir quem você é quando não está tentando ser escolhido. Espaço para se reencontrar sem o ruído do apego. O vazio assusta porque não oferece distração, mas é justamente nele que seu centro pode voltar a nascer. Às vezes, a pessoa que não sai da sua mente não é apenas uma pessoa, é um símbolo. Símbolo de validação, de acolhimento, de pertencimento, de salvação emocional, de promessa de que agora seria diferente. E quando você entende isso, o foco muda completamente. Você para de perguntar apenas como esquecer alguém e começa a perguntar o que exatamente essa pessoa representa dentro de mim. O que eu queria que ela provasse sobre o meu valor? Que dor antiga eu tentei curar por meio desse vínculo? Que vazio eu estava tentando anestesiar através dessa obsessão? Essas perguntas exigem coragem porque tiram o problema da superfície, mas também libertam, porque mostram que o centro da cura nunca esteve no outro. Sempre esteve no modo como você se relaciona com a sua própria história. E então tudo começa a se integrar. Você percebe que não estava cansado de amar. Estava cansado de perseguir. Não estava destruído pela falta de alguém. Estava esgotado de sustentar um padrão que te fazia mendigar presença, romantizar dor, vigiar sinais, idealizar ausências e abandonar a si mesmo no processo. O grande aprendizado não é se tornar indiferente, é se tornar inteiro. É conseguir sentir sem transformar o sentimento em tirano. É conseguir lembrar sem viver de joelhos para a lembrança. É conseguir desejar sem fazer do desejo uma sentença sobre seu valor. É conseguir amar sem desaparecer. Escolher a si mesmo não é um gesto de orgulho, é um gesto de retorno. Não é estar sozinho que dói mais profundamente. O que dói é ter se esquecido de si enquanto tentava manter alguém por perto. O que dói é perceber que, no meio do ruído, você foi se reduzindo para caber, foi se silenciando para não perder, foi se traindo em pequenas doses até quase não reconhecer mais a própria voz. Mas a boa notícia é que essa voz não morreu, ela só ficou abafada. E cada vez que você deixa de repetir o velho padrão, ela volta a respirar. Cada vez que você protege sua calma, ela ganha força. Cada vez que você sustenta a verdade em vez da fantasia, ela se torna mais firme. Fechar ciclos não é apagar o passado, é parar de alimentar a ferida com a própria energia. É reconhecer que insistir não traz de volta o que se foi, apenas prolonga o desgaste. É entender que apego muitas vezes não era amor profundo, mas medo disfarçado. Medo de soltar, medo de ficar só, medo de não ser escolhido, medo de encarar a própria vida sem anestesia. Só que quando você para de fugir desse medo e decide atravessá-lo com dignidade, algo extraordinário acontece. O vazio deixa de ser ameaça e se torna terreno. E nesse terreno, você se reconstrói. Você não precisa provar força para ninguém. Precisa parar de se abandonar. Precisa lembrar que sua paz não pode continuar dependente de alguém que ocupa sua mente mais do que ocupa sua realidade. Precisa escolher todos os dias não servir mais ao padrão que te enfraquece. E isso não acontece de uma vez. Acontece em cada retorno ao presente, em cada impulso que você observa sem obedecer, em cada limite que sustenta, em cada ausência que respeita,
em cada verdade que aceita, em cada vez que volta para si. No fim, o verdadeiro desafio não é esquecer alguém, é se tornar tão presente em si mesmo que nenhuma ausência consiga mais governar a sua vida por dentro. Quando isso acontece, você não vira frio, vira livre, e a liberdade emocional não é nunca mais sentir, é nunca mais se perder no que sente.